Oi pessoas, eu sou a Dandara, da equipe de formação do CREA Mais Brasil. Hoje a nossa conversa vai ser diferente. Teremos 5 entrevistados que participaram do grupo de estudos do CREA Mais no primeiro semestre de 2021. Conforme cada um deles for falando, nós vamos apresentando quem é quem durante a conversa e nela vai ficar mais claro o que é o grupo de estudos e qual o propósito dele. Inclusive, você reparou que eu falei nós vamos apresentando? Pois é. Hoje a equipe do PodCrea também está em peso participando da entrevista. E para começar, cada membro da equipe vai se apresentar. Oi, eu sou o Felipe Araújo. Faço parte do time de comunicação do CREA Mais e também da equipe do PodCrea. Na data da gravação, eu estava no meu primeiro semestre de CREA Mais. Meu nome é Luara Arabi e talvez vocês reconheçam a minha voz do Pode Criar Histórias. Eu já fui da comunicação, já fui professora orientadora e hoje eu sou parte do time de formação do CREA Mais. Na data da gravação, eu estava no 10º semestre de CREA. Olá, meu nome é Daniela Blanco e eu também sou da comunicação do CREA Mais Brasil, assim como faço parte dessa equipe maravilhosa do Pode Crea. Espero que vocês gostem desse episódio e, sem mais delongas, vamos para mais um PodCrea Conversas. Eu queria começar perguntando para vocês de onde veio o grupo de estudos? Por que fazer um grupo de estudos no CREA? De onde que veio essa ideia? Quem vai responder essa pergunta é o Eduardo Ribeiro. Ele foi professor, orientador e hoje é gestor do time de formação do CREA Mais. Na data da gravação, ele estava no 8º semestre de CREA Mais e 2º semestre de grupo de estudos. Bom, acho que essa pergunta eu tenho que começar respondendo. O grupo de estudos é um sonho antigo meu no CREA. Quando eu entrei, eu fui conhecendo o CREA aos poucos, eu fui percebendo que algumas frases se repetiam muitas vezes, como, eu acho que eu não estou fazendo nada, eu acho que eu estou enxugando gelo, eu acho que nosso trabalho é muito pequeno, e a minha impressão era completamente o oposto. Eu via muitos voluntários fazendo um trabalho absolutamente incrível. O CREA como um todo, como instituição, sendo uma instituição muito potente, muito poderosa. Eu via no potencial grupo de estudos uma chance de mostrar com embasamento teórico o que o CREA era e como o CREA poderia ser. E eu via até como uma frente de duas vias, tanto o grupo de estudos quanto a atualização do PPP. Por motivos de eu tinha medo de abrir um grupo de estudos presencial e não ter gente o suficiente, eu fui adiando esse plano, fui adiando, virei gestor no CREA, saí do CREA, voltei do CREA, voltei pro CREA. E aí quando eu voltei, eu vi no movimento de expansão da área de formação uma oportunidade ótima de juntar uma galera que quisesse discutir teoria, pensando nesse momento novo que a gente estava vivendo, nessa estrutura nova que o CREA estava se propondo do digital, da pandemia, que o CREA tivesse mais um espaço de compartilhamento de conhecimento e de construção coletiva nesse molde, né? Eu fiz grupos de estudos a minha faculdade inteira, sou apaixonada por esse modelo, então vi essa oportunidade de começar, apresentei isso para a equipe de formação da época, a gente tocou para frente o projeto, e aí estamos aí finalizando o nosso 2º semestre de grupo de estudos aqui no CREA. Como que funciona o grupo de estudos? Quais geralmente são os temas que vocês abordam? Qual a dinâmica no dia a dia? Como ou por que vocês entraram? Essa é a Eli Kobayakawa, foi professora e hoje é do relacionamento com a escola. Na data da gravação, ela estava no seu 7º semestre de CREA Mais e 2º semestre do grupo de estudos. Bom, então eu vou começar. Bom, pelo menos eu entrei entendendo que a gente iria estar lendo principalmente livros do Paulo Freire, meio que foi por isso que eu entrei, né? Na realidade, quem está há mais tempo pegou o início da pandemia, né? No CREA, a gente criou vários grupos, teve grupo de yoga, teve grupo de leitura de livros mesmo, vários grupos que a gente procurava agitar, né? Eu meio que entrei pensando nessa oportunidade de estar lendo novamente num grupo para estar discutindo livros e achei muito interessante realmente estudar mais sobre Paulo Freire, que até então eu conhecia bem pouco, né, e eu que não sou de humanas, né, minha formação é em engenharia, trabalho com desenvolvimento de sistemas, não tenho mesmo esse costume, assim, né, de estar em grupos de
discussão, na realidade, né? E foi bastante enriquecedor, assim, né? Desde o início, assim, foi bem bacana. Eu tenho gostado muito, e especialmente por conhecer mais, mesmo lendo os livros, né, do Paulo Freire, para mim foi bem bacana. A gente chegou a ler outros artigos também, mas sempre tem sido bastante enriquecedor, né? Gosto bastante desse encontro que a gente tem toda segunda noite. Essa é a Mayara Duarte. Ela é professora dentro e fora do CREA+. Na data da gravação, ela estava no 2º semestre de CREA+, e 2º semestre de grupo de estudos. Não, eu acho que foi pelas mesmas razões também, assim, que foi a leitura do Paulo Freire, que eu já tinha lido, mas acho sempre maravilhoso. Cada vez que a gente lê é completamente diferente. E para, assim, participar mais das atividades da ONG, como eu estava entrando e estava no remoto, a gente fica, assim, sem conhecer nada, né? Principalmente porque eu não sou de São Paulo, então eu não conhecia realmente a realidade das escolas, nem nada, nem ninguém. Então foi mais por isso também. E esse semestre foi bem diferente, mas eu achei bem legal. E tô animada para o próximo, que a gente já decidiu o livro, então acho que vai ser melhor ainda. Por que Paulo Freire? Porque essa foi a primeira escolha de livro do grupo de estudos, e até onde eu sei a segunda também, né? Acho que o segundo que vocês leram também foi dele, né? Por que Paulo Freire? Na verdade, o grupo de estudos nasceu com a proposta de ser sobre autores que eram citados no PPP. Ah, PPP? Daqui a pouco a gente explica o que é. O PPP, naquele momento, tinham 2 autores citados, que eram o Paulo Freire e a Hannah Arendt. Então, o primeiro encontro do grupo de estudos foi uma eleição de por onde começamos, se com Paulo Freire ou Hannah Arendt, qual dos livros do Paulo Freire, ou o texto da Hannah Arendt que a gente cita aqui, que acaba sendo um texto só. Paulo Freire ganhou com muitas sobras, numa conversa ali com a galera que estava na época, né, nesse primeiro encontro. A gente viu que fazia sentido começar com Pedagogia do Oprimido por ser a obra mais icônica e famosa dele, é a obra que baseia todo o trabalho para o futuro e tal. Então, no primeiro semestre a gente leu isso, e aí nesse segundo semestre a gente começou tentando uma coisa um pouco diferente, que era ler o texto da Hannah Arendt. Depois a gente viu que era legal voltar para o Paulo Freire com outro livro dele que fosse mais recente. Então a gente leu Pedagogia da Esperança. Pedagogia da Esperança não, Pedagogia da Autonomia. Eu confundo as pedagogias do Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, e a gente acabou encerrando o semestre, né, como a gente falou, foi bem diferente. A gente encerrou o semestre numa discussão muito atual de como seria uma volta pro presencial no CREA+. Assim, se pautando em todas as discussões que a gente fez até agora e tal, acho que os últimos 4 encontros desse semestre foram com essa temática, foram com essa proposta. Pro semestre que vem, né, como a Mayara falou um pouco, a gente abandonou um pouco esse lado autores do PP. Inclusive vai rolar um grupo novo no WhatsApp que vai tirar isso do nome, autores do PP. A gente tá indo para um lado de ler coisas de educação em geral que a gente acha que podem somar com o CREA, que tenham sido sugestões de pessoas do grupo, né? Então é um funcionamento bem democrático de construção coletiva mesmo. Pelo que vocês estão falando, a ideia do grupo de estudos nasceu muito colada no que é o PPT, como que é o desenvolvimento dele. Eu, como voluntário novo, não sei a Dani também, não entendi muito ainda o que é isso, então seria legal se vocês pudessem explicar. Essa é a Juliana Cardoso. No CREA+, foi professora e hoje é parte do time de formação. Na data da gravação, ela estava no 2º semestre de CREA+, e 1º de grupo de estudos. Então, o PPP é o Projeto Político Pedagógico, né? É o que orienta as nossas ações do CREA como instituição. E ele passou por uma revisão, eu não vou lembrar exatamente quando, faz um tempo. Eduardo, nosso querido gestor da formação e idealizador do grupo, ele também participou bastante da confecção desse projeto político pedagógico, né? Então também foi uma das leituras que a gente realizou agora no finalzinho do semestre. E na verdade é bem interessante ler o PPP, porque é uma coisa, quando a gente entra no CREA tem bastante coisa, né? Tem muita coisa para ler, muita coisa acontecendo e vários grupos, e a gente vai descobrindo as coisas com o tempo. Só que o interessante de ler o PPP é entender como é que se dá a orientação do trabalho do CREA. Eu acho que isso é muito legal, entender do que a gente está partindo, de que visão de mundo a gente está partindo, de que visão de mundo a gente quer. Então, isso é bem legal para entender por que a gente toma determinadas decisões, por que a gente caminha para cá e não para lá.
Então, isso é bem legal. E eu acredito que a maioria dos voluntários, quando entra, não lê. Eu, inclusa, não li, né? Quando entrei, então, foi tanta coisa que passou, né? Então, foi legal ter essa oportunidade, porque dá mais como se fosse uma visão de cima, assim, das coisas que estão acontecendo no CREA. Então, isso é bem legal. Eu vou tentar não falar muito, mas eu preciso só complementar que o PPP é projeto político-pedagógico, como a Ju falou, mas eu até penso que o primeiro P podia ser a proposta, né? É o CREA propondo para a sociedade o que a gente faz e como a gente vai fazer e por quê a gente faz. O principal do PPP é sempre o porquê. Então, é um posicionamento político, é um posicionamento claro ali, específico, de visão de mundo, que mundo que a gente quer, descreve, no final das contas, como a gente faz isso, assim. E a Ju falou, os maridos voluntários novos não leem, é verdade, maridos voluntários novos não leem, voluntários velhos também muitas vezes não leram ainda. Eu, por exemplo, fui um voluntário que quando entrei, a primeira coisa que eu fiz foi ler o PPP, passei por todos os textos que me mandaram e fui direto nele, porque eu já tinha experiência em educação, já conhecia o que era o PPP, já entendo que eu, por exemplo, quando eventualmente tiver filhos ou outras crianças que eu seja responsável, a primeira coisa que eu vou fazer quando entrar numa escola é pedir o PPP. E se a escola falar não tenho, eu vou embora. Eu dou meia volta e vou embora, porque é literalmente assim a carta de intenções do que a escola quer fazer, né, do que a instituição educacional quer fazer. E no caso do CREA não é diferente. Vocês conseguem dar um resumo do PPP, em especial alinhado com o que vocês têm discutido e estudado no grupo até agora? Esse é o João Pavanelli. Ele é do time de comunicação do CREA+, e na data da gravação ele estava no seu 3º semestre de CREA e 1º semestre de grupo de estudos. Eu não sei se eu sou mais preparado para falar do PPP. ou a melhor pessoa para falar do PPP. Eu tenho grandes problemas com Arendt, e isso faz com que eu entenda que o nosso PPP pode ter uma perspectiva mais liberal do que eu gostaria. Isso não significa que ele é ruim, isso não significa que ele não é muito crítico, muito bem elaborado e muito bem pensado, e que considera uma lacuna muito grande na sociedade brasileira educacional, que é o desenvolvimento de habilidades não convencionais em discentes. Essa parte o nosso PPP faz muito bem, com as diretrizes que ele apresenta. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente possa ser muito mais evolucionário, não no sentido radical da palavra, mas no sentido da mudança. E é difícil falar isso porque eu entendo todo o esforço, todo o carinho, afeto que foi colocado no PPP. Então, essa crítica pode parecer que eu falo, mandou mal, galera... E não, de jeito nenhum, ele é lindo, entende? E acho que o principal ponto que me encanta é a ocupação desse território não é um território, é um campo que não está ocupado, de ensinar habilidades sociocognitivas, ensinar empatia, ensinar sentimento, e ter o que a Mayara traz sempre para a gente, que é algo que falta muito, que é o acolhimento. Acho que o PPP tem essas diretrizes que me encantam e que fazem com que a educação tenha sentido para mim. Só complementando, acho que o grupo de estudo pode vir a ter um papel. Hoje ele tem um papel tangencial, a gente se diverte e aprende muito, mas ele pode vir a ter um papel como uma liga de razão entre a prática e a teoria do CREA. Pode ter subsídio de ideias novas, ideias teóricas, que cheguem no CREA através do grupo de estudo, que pode ou não ser inserido no PPP. Só que tem algo legal desse semestre que eu gostaria de comentar rapidinho. A gente assumiu uma postura não produtivista, né, no geral. A gente tem, acima de tudo, um objetivo de se entreter, de aprender, de ensinar, de ter a relação pedagógica correndo nesse grupo. E se sair algo disso, a gente está super contente. Se houver esforços orgânicos que sistematizem um documento, alguma coisa mais divertida, poxa, demais. Se não, só engaja, pessoal, que é legal demais. Só para completar um pouquinho também, o PPP ele é construído a muitas mãos, sempre. Assim como o grupo de estudos, assim como muitas outras coisas aqui do CREA, né? Acho que é uma mantra do CREA que eu levo muito a sério, é você nunca tá sozinho no CREA, você nunca tá fazendo nada sozinho, decidindo nada sozinho. E aqui não é diferente, no PPP não é diferente, no Pode CREA não é diferente, lugar nenhum é diferente. Eu gosto muito, né,
sempre o João, sempre que eu chamei ele de propósito para essa pergunta, porque ele sempre critica o PPP, e eu acho isso incrível, porque a ideia é essa mesmo, assim, é que ele seja passivo de crítica, como o grupo de estudos também, como todos os autores que a gente lê também, como, isso é uma coisa muito comum aqui no grupo de estudos, a gente lê alguma coisa e cai para uma crítica do, não, essa autora aqui foi muito liberal, não, esse trecho aqui do Paulo Freire já não está mais tão aplicável à nossa realidade agora, sabe, no mundo pós-Bolsonaro, basicamente, ou pós-pandemia, sabe, tipo, não dá para afirmar isso por isso e isso, sabe, isso para mim é o que eu mais gosto, assim, tanto do PPP quanto do grupo de estudos. E vocês falaram de atualização desse PPP, então, o que era o PPP antes, como foi esse processo de mudança e o que é ele agora? É um documento vivo? Pelo jeito que vocês estão falando, me parece um documento vivo que está sempre mudando e se adaptando às realidades do CREA, então, se vocês puderem falar um pouquinho disso. Histórico, o PPP nasce em 2015 com a transformação do CREA em um projeto para habilidades socioemocionais e não mais português e matemática. Ele nasce tentando ser um documento vivo, ele morre em um determinado momento, ele fica durante muitos e muitos anos morto, e aí em 2019 surgiu ali uma oportunidade numa conversa entre alguns voluntários, onde eu estava presente também, de vamos ressuscitar, vamos fazer, é importante para o CREA estava num momento muito de expressão política, muito a ver com o momento que o Brasil como um todo estava vivendo também. Então, a gente começa esse processo de ressuscitação em 2019 e ao longo de muitos percalços e muitos obstáculos superados, a gente conclui esse processo em 2021, né, agora no primeiro semestre. A ideia é que ele seja um documento vivo. Está escrito nele que é a função da gestão geral do CREA+, a cada um ano trazer pauta para os encontros coletivos do CREA+, se estamos na hora de atualizar ele ou não. O coletivo pode decidir que não, mas o coletivo também pode decidir que sim, e aí começa de novo o processo de atualizar ele, e assim vai. A ideia é que ele sempre tenha a cara do projeto mais atualizada possível, e a cara dos voluntários que fazem parte do projeto mais atualizada possível. Bom, eu queria comentar também, né, que o PPP também ele expõe muito claramente, né, a proposta de que também haja essa proposta pedagógica entre os voluntários também, né, assim, mesmo esse grupo de formação, né, que agora foi criado, que, né, a maioria que faz parte, na verdade, no PPP, acho que deixa bem claro quanto entre os voluntários, né, a gente tem essa oportunidade da gente se educar mais também. Hoje, formação é um time, né, antes acho que, né, tinha uma outra visão, era meio que de apoio para a equipe pedagógica, e aí foi se vendo que não, todos os voluntários precisam ter essa formação e isso é algo que vai, na verdade, acrescentar a cada um, porque para mim tem sido sempre algo, cada semestre eu aprendo sempre coisas novas, sempre é muito enriquecedor para a minha vida, né? Fazendo parte do grupo de estudos, como você sente que você ficou mais engajada em relação ao projeto em si? Principalmente, eu acho que por estar remoto, o grupo de estudo, principalmente no semestre passado, como eu estava entrando, e estava tudo muito novo, e também um modelo remoto muito novo para todo mundo, eu acho que o grupo de estudos foi fundamental, tanto por engajamento meu no CREA, quanto também para manter um pouco de sanidade, assim, para falar a verdade. Era meio que quase que uma sessão de terapia, assim. Não necessariamente pessoal, mas, assim, aquele momento que a gente tinha para conversar, para discutir as coisas, num mundo muito caótico, assim, e muito novo, né, e tudo conturbado. Então, eu acho que ajudou muito, assim, até mesmo na compreensão do que o CREA se propõe a fazer. Ficou mais claro eu ter lido o PPP só esse ano, só quando a gente propôs a ler aqui no grupo, eu não tinha lido quando eu entrei. Então, acho que ficou mais claro quais são as concepções do projeto, o que norteia mesmo eu como professora dentro do projeto, assim, quais são os valores, as ideias que norteiam a prática, os projetos e tudo. E com relação a nossas discussões sobre a pandemia, a gente acho que não chegou numa conclusão, assim, oficial, porque é muito complicado, mas eu acho que a gente pensou em coisas, assim, que seriam importantes para serem discutidas, para serem pensadas. Por exemplo, a formação, eu acho que a gente conversou que seria interessante, importante a formação no semestre que vem,
como o outro semestre de 2022 provavelmente vai ser presencial, discutir isso nas formações, sobre essa volta, como que vai ser, para preparar todo mundo, porque não vai ser fácil, essa questão de a gente estar preparado para acolher as crianças, para ouvir. Se a gente seguiria talvez um modelo, porque as escolas vão voltar, estão voltando, mas a discussão toda gira em torno de dar o conteúdo, né? Como a gente vai fazer para recuperar esse ano que passou e fingir que não foi perdido, que estava todo mundo bem, estava todo mundo normal, as coisas estavam maravilhosas, e a gente vai continuar com a matéria. É isso que está sendo proposto nas escolas e vamos deixar as coisas acontecerem. A gente pensando como fazer diferente. O que a gente pode fazer para isso? O conteúdo nesse momento é mais importante? Não que ele não seja importante, não que não seja importante as crianças terem acesso ao conhecimento, porque a gente sabe a importância dele enquanto instrumento mesmo. Mas se nesse momento ele é o fundamental, se não seria muito mais a gente acolher essas crianças, ouvir, saber como que foi para elas e também os próprios educadores, porque a gente também passou por esse período e ninguém tá bem, ninguém tá com a cabeça maravilhosa para chegar e dar uma aula de 50, 60, sei lá quantos minutos, também fingir que a vida dele não tá também difícil. Então a gente discutiu muito nessa linha, como vai ser essa volta, sabe? O que a gente acha que é importante, o que seria bom da gente conversar, as formações e tudo isso. Eu queria saber mais aprofundadamente como vocês veem a importância, né, depois de entender esse contexto onde as escolas não estão se importando tanto e dando como já dada a matéria, como aprendida, e vão seguir normalmente. Se vocês acreditam que é realmente importante meio que tapar esse buraco que a escola provavelmente não vai querer consertar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro na mão para trabalhar isso. Eu acho que a gente está numa posição um tanto quanto privilegiada como CREA para trabalhar isso. Mas é o que a Mayara falou, tem que tomar muito cuidado. A gente vai ter voluntário, voluntária que vai precisar de acolhimento tanto quanto os alunos e alunas. Então, sim, a gente está numa posição no CREA onde a gente tem um espaço de criação, uma estrutura que é suficientemente flexível para entender e adaptar isso até 2022, na minha visão. A gente tem essa oportunidade. Nem que seja um plano emergencial de volta, depois volta à naturalidade. Mas sim, eu vejo que a gente tem essa oportunidade, tem essa chave de ouro na mão. Eu também acho que às vezes não é necessariamente assim, preencher uma lacuna ou ocupar, mas talvez tentar, porque eu sei que também não é fácil, tentar trazer a escola para esse movimento, sabe? Assim, dialogar com a escola, tentar dialogar com as famílias, porque é uma rede, né? É tipo todo mundo. O CREA sozinho é muito difícil. É preciso estabelecer parcerias, ter diálogos com todo mundo, porque os professores também, eu sei que é difícil, não estou falando que os professores estão extremamente abertos e falando, nossa, vamos conversar, ou que a diretoria, mas é importante pelo menos tentar e pensar em como fazer isso, porque os professores também estão numa situação muito complicada, assim, sabe, eles estão voltando também, ainda sem vacina agora, estão vacinando e já estão voltando, então eles também estão precisando de conversa, de ajuda, e pelo menos na rede municipal, estadual, não tem esse apoio. A prefeitura não disponibiliza nada, assim, nem apoio psicológico, nem quando o professor pega Covid. Então, acho que seria bom também, assim, seria importante se a gente conseguisse, quanto CREA, conversar com a escola, estabelecer mais pontes, sabe, mais parcerias, para tentar fazer isso juntos, assim, sabe, não só aos sábados, não só o CREA, mas todo mundo, inclusive com as famílias, se possível, lógico. Eu acho que o João e a Mayara deram dois grandes exemplos de uma coisa que a gente discutiu muito aqui no grupo, tanto quando a gente quis discutir CREA, quanto quando a gente discutiu Paulo Freire, que é a importância do respeito ao momento que a gente vive, que os alunos vivem, a escola vive, todos nós vivemos, né? E se tem alguma coisa que eu acho que faz parte do ser do CREA, é estar aberto sempre à transformação para se adaptar a necessidade do momento, né? Então, quando a gente chega no Brasil como português e matemática e percebe que português e matemática para o contexto brasileiro é completamente insuficiente para a meta que o CREA tinha ali como sociedade, né? Tem uma transformação. Mesmo ali, um pouco antes da pandemia, ali ano de 2019, com tudo que vinha acontecendo no Brasil, a gente ia sutilmente adotando uma postura cada vez mais sólida, politicamente falando, de que mundo que a gente queria e por que a gente não queria aquele mundo que estava ali sinalizando o que ia acontecer e está acontecendo, né? Hoje em dia. Então, eu acho que quando a gente voltar
eventualmente, né? O João e a Mayara trouxeram 2 exemplos ótimos de coisas que nós, como CREA, para manter essa pegada de transformação, de respeitar o aluno, que é uma coisa que o Paulo Freire prega muito, respeitar todo mundo, né? Respeitar toda a comunidade escolar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir e depois a gente acolhe e vê o que faz. Assim. Não adianta a gente chegar querendo replicar como era antes da pandemia e fazendo isso que a escola está se propondo a fazer, né? Como a Mayara relatou, de finge que nada aconteceu, foram 2 anos lindos e maravilhosos e bola para frente, sabe? Não foi isso que aconteceu com ninguém. Então, acho que cabe qualquer instituição educacional séria, e eu vejo o CREA como uma, cabe ter esse esforço de repensar certas práticas, propor práticas novas, se aproximar de certas coisas, fazer isso tudo que o João e a Mayara falaram e mais ainda, para a gente ser o melhor possível nesse momento de volta. Como que o grupo de estudos pode ser esse apoio para essa volta, sabe? Porque vocês já estão pensando aí, estão trazendo algumas soluções de alguns problemas que estão aparecendo e que vão aparecer lá para frente, né? Então, não sei se vocês já pensaram nisso. Qual que é o papel que vocês acham que podem ter mais dentro do projeto, assim, como esse apoio mesmo? Eu só queria complementar aqui que vocês também falaram dessa coisa do coletivo e tal, e eu entendo o grupo de estudos como esse lugar coletivo. E aí eu acho que dentro dessa pergunta do Fê, como vocês se organizam nessa ideia mais coletiva e como que o grupo de estudos pretende atuar nessas frentes que vocês estão defendendo que são importantes para esse próximo momento no CREA e, enfim, na educação nas escolas. Chegou a hora do jabá, adoro. Então, vamos lá, aos poucos. Eu acho que eu vou de frente para trás. Acho que eu vou começar com a pergunta da Luara e aí engancho na pergunta do Fê. A gente se organiza num modelo de grupo de estudos que é um modelo ali meio padrãozinho tirado da internet e da vida, que é, né, nós temos sempre uma figura facilitadora, que é sempre uma pessoa da equipe de formação. Historicamente, sou eu na maioria das vezes, mas a Júlia já ocupou esse lugar algumas vezes. Essa pessoa tem como responsabilidade ali puxar as pessoas para falar, deixar todo mundo confortável, organizar minimamente ali, tipo, abrir a sala do Zoom e se tivesse alguém que falasse por cima do outro, de vez em quando dar uns toques, alguma coisa do tipo. Nunca aconteceu, mas seria um pouco uma função dessas. E os demais participantes todos são voluntários totais, assim, tipo, que topam e tal. E é sempre uma democracia, assim. A gente conversa, a gente termina um texto, a gente bota uma eleição pro próximo, a gente traz modelos, propostas, pô, isso aqui vai ser legal, isso aqui não vai e tal. Então é uma construção coletiva. E aí, como a gente vê pro futuro, o papel, para mim, do grupo de estudos é menos produtivista e mais realmente formativo, no sentido de, né, o João trouxe a questão da lógica produtivista numa outra pergunta, e eu concordo 100% com ele, assim, de que eu tô feliz de a gente não ter essa lógica de temos que produzir algum documento, uma política, alguma coisa. Acho que o CREA já tem bastante política, já tem bastante documento norteador. A gente forma as pessoas que daqui participam, assim, a gente se forma junto, sabe? Então, pode ser a pessoa que participa a um encontro e pode ser a pessoa que participa todos, sabe? E tem um pouco isso do funcionamento também. Não é uma participação obrigatória de um semestre, ou de X semestres, ou de X sábados, ou não tem essa. Se quiser vir uma vez, vem. Se quiser vir todas as vezes, vem. E tá tudo bem. E a ideia é que esses pensamentos sejam difundidos ao longo do CREA. Assim. Aqui a gente tem gente de todas as áreas, tem gente de gestão, gente com milênios de CREA e gente que acabou de entrar e gente no meio do caminho aí. Então, assim, a ideia é que esse pensamento vá se difundindo e eu brinquei com o pessoal quando a gente falou bem da pandemia, eu falei assim, olha, não sei se eu vou estar aqui quando a gente voltar pro presencial ainda, se eu ainda vou estar no CREA, mas aí de vocês, se surgir no RG o papo de vamos chegar dando conteúdo, aí de vocês não falarem, não, pera lá, não é assim, sabe, assim, porque é um pouco esse meu objetivo, assim, sempre com esse grupo de estudos, e eu acho que é o objetivo do grupo como um todo, assim, é ser uma das pontes entre a teoria e a prática, né? Eu queria só complementar, eu acho que a pergunta ela é capciosa, o que vocês pretendem? Porque pretender já dá essa coisa, e a gente está funcionando organicamente, né? O que a gente conseguiu? Assim, a gente conseguiu um ambiente super crítico e que provavelmente tem a tendência de continuar no próximo semestre para discutir as razões do porquê a gente faz o que a gente faz. A partir disso, a gente pode ver quando voltar se o pessoal que está participando do grupo de estudo, na hora da tomada de decisão complicada, consegue ter esse ranqueamento rápido, né? Essa escolha mais rápida.
Então, acho que é isso. O que a gente pode fazer? Um monte de coisa. Mas o que a gente está fazendo efetivamente? Bom, conhecendo nossas razões. Só para complementar isso que o João falou, mudou muito de semestre para o outro, e eu acho que vai mudar muito para o semestre que vem, e que bom que é orgânico desse jeito e tal. Semestre passado, quase todos os nossos encontros era vontade de abraçar todo mundo em grupo e vamos se acolher e tal. E esse semestre até tinha alguns encontros que eram assim, e outros era vamos botar internacional para tocar no último volume, pegarem armas e derrubar a burguesia, assim, sabe? Dependia muito do dia, do contexto, do tema, do texto, mas assim, eu acho isso incrível, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, esse histórico ao longo do tempo, essa mudança total, assim, de ambiente, e pessoas que estão desde o primeiro dia, e pessoas que chegaram, tipo, mês passado, e tá todo mundo bem, tá todo mundo contribuindo, quero que continue assim. Como que depois de todas essas discussões vocês veem o papel do CREA e o papel do educador no CREA? Se vocês formaram algum tipo de conceito, de impressões, o que vocês tiverem de reflexões sobre isso? Eu acho que, como voluntário, eu acho que é estar aberto às pessoas, ao diálogo, a escutar, ao diálogo mesmo, assim, sabe? Estar aberto ao outro, assim, e se permitir também não se fechar, porque a abertura, para mim, assim, quando a gente fala de diálogo, ela é uma via de mão dupla, né? Às vezes a gente quer que a criança fale, quer que a criança ou que o adolescente fale sobre si, sobre a sua vida, por exemplo, nessa volta, que ele chegue e conte como foi, mas a gente quer se resguardar. A gente não quer ficar vulnerável, a gente não está disposto a se abrir, a gente não quer compartilhar as nossas experiências, os nossos medos, os nossos traumas. Então, eu acho que é uma relação, né? Eu acho que é de confiança, assim. Então, se eu fosse pensar assim, o que eu acho nessa questão de voluntário, eu acho que é essa abertura ao outro e do vínculo, assim, de estabelecer uma confiança, uma relação, um vínculo real, assim, de você permitir também se conectar com aquelas pessoas que estão ali, com os alunos, com as famílias, com os outros voluntários, com os outros professores. E eu acho que o CREA é o que pode mediar isso, né, dentro das condições, assim, de oferecer um suporte, de oferecer auxílio, de oferecer ajuda para as pessoas que estão ali, porque talvez no online foi muito diferente, assim, essa experiência do online. A gente não está ali com as crianças e, assim, eu sei que dentro do que foi possível foi isso, mas a gente pensou da nossa cabeça o que a gente achava que tinha que ser, mas tipo, quem falou que tinha que ser isso? E quem falou que eles estavam interessados? Quem falou que eles queriam saber o que a gente estava falando? Porque a gente não conhece, a gente não ouviu ninguém, a gente não sabe o que os alunos estavam pensando, o que as famílias estavam pensando. Então, foi um contexto completamente diferente, assim, acho que foi o que foi possível, assim, dentro desse modelo, e por isso que eu não gosto de remoto, porque sem condições, assim, sendo híbrido para sempre, igual esse povo está querendo, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa desse vínculo, sabe? Eu acho que mais do que nunca quando voltar. Eu acho que está todo muito, muito isolado. E a gente está muito precisando de se conectar de novo. E eu acho que o CREA pode ser esse movimento, sabe? De aproximação, de contato. Eu queria acrescentar, né, o que a Mayara falou, né? Que eu me lembrei, assim, né, do primeiro semestre, né, que a gente estava lendo, né, Pedagogia do Oprimido, e para mim foi conhecer várias palavras que eu não conhecia e acrescentar o meu vocabulário, né, e ela falando, aí eu me lembrei de uma dessas palavras que era a dialogicidade, né, essa capacidade de dialogar e muito do que também eu vi, assim, né, no que o Paulo Freire transmitia, esse respeito pela bagagem, respeito pela bagagem mesmo que todos trazem, né? Que não, né? Do aluno não ser o copo vazio, né? Que a gente vai encher, né? Tem essa ideia, né? De realmente respeitar a bagagem dos educandos também, né? E ouvi-los e construir junto, né? Todos vocês me fizeram pensar em várias coisas. A Eli falando um pouquinho dessa coisa desse compromisso, né, de estar ali no sábado. A gente não está recebendo retorno, mas estamos ali mandando, estamos ali presente e confirmando e mandando e conversando com
com essa família e ter essa relação que antes a gente também não tinha no CREA, né? Que era a relação direto, o voluntário educando e todo mundo sendo voluntário, e também da coisa que a Mayara falou, da vulnerabilidade, né? Desse papel de educador, que é se pôr vulnerável também, né? Para poder trocar e tal. Desculpa, foi o discurso, mas eu queria saber de vocês, assim, o que isso, como que foi construído esse pensamento, assim, porque eu vejo muito vocês falando, e aí eu que estava na pedagogia, fico pensando, realmente, né, a gente podia ter feito diferente, em vez de criar um tema e fazer as atividades e tal, fazer uma outra proposta que fosse acolhimento e tal, mas a gente não chegou nisso antes, a gente chegou a partir de outras, e a gente fez o que pôde, enfim, nessa de esse lugar vulnerável do educador e dessa troca e tal, como vocês acham que a gente pode inserir um pouco isso no próximo semestre, um pouco diferente do que foi nesse? Eu acho, Lua, que toda transformação que não só o CREA, mas qualquer coisa na vida passa, acaba sendo uma escolha, né? Assim, a gente tem algumas opções de como a gente pode ser e a gente vai lá, escolhe, escolhi essa, escolhi aquela, né? O CREA assumiu esse modelo do remoto por uma escolha e o modelo não foi o mesmo do semestre passado para esse, e provavelmente não vai ser o mesmo para o próximo. Eu acho isso ótimo, porque a gente está tentando e também percebendo, né, que são fases diferentes da pandemia e do andamento das coisas, do nosso próprio aprendizado, né? E aí eu acho que essa questão do vulnerável, né, do ser vulnerável, do estar aberto a ser vulnerável, tem muito a ver com uma coisa que já acontece nesse semestre, assim, e que eu acho que tendência que continue acontecendo no semestre que vem, que é tentar construir um diálogo com as crianças que não seja uma transmissão e sim uma conversa, assim. É chamar essa criança pro vem cá, me manda de volta, sabe? Tipo, me responde. Eu acho que no começo rolava um pouco de vergonha de fazer isso, né? Tipo, imagina, a criança tá lá passando por 1001 coisas, não, né? Como que ela vai pensar em mandar alguma coisa pra gente? Ou, não, nossa, claro que eu não vou pedir pra criança mandar, ela vai achar que eu sou, assim, maluco, sabe? Tipo, qualquer coisa do gênero. E nesse semestre eu já consegui perceber alguns dos vídeos, principalmente agora no Paz pro Final, que já tinha ali uma mudança de pensamento ali do, não, vamos chamar essa criança pra dentro, vamos entrar e tal. E tô imaginando que o semestre que vem vai ter mais ainda, assim, isso vai ser mais ainda. E é a gente reconhecendo que a gente quer que eles respondam, né? A gente quer saber que o nosso trabalho teve impacto. Não, e não é um problema isso, não é um desespero, não é uma fraqueza, é um fato. E numa eventual volta presencial, que eu ainda acho que semestre que vem a gente talvez consiga fazer algum sábado ou outro presencial ali mais para o final do semestre, tem muito a ver com se botar numa posição de eu quero chamar essa criança, sabe? Assim, eu quero chamar para ela falar para eu ouvir, não chamar para ela ouvir. Chamar para ela falar para eu ouvir, assim, ter essa vulnerabilidade de entender, isso é uma coisa que eu admiro muito no CREA, de ter essa vulnerabilidade de somos voluntários, mas ninguém tá na base da caridade, sabe? Tipo, a gente tá fazendo porque a gente acredita, o CREA como trabalho voluntário dá um trabalho, assim, surreal. Tem 1001 trabalhos voluntários que dão muito menos trabalho, mas também vão nesse aspecto da caridade do tanto faz ver o resultado, tanto faz qual é o resultado. E essa seriedade do CREA de reconhecer isso, para mim, é riquíssima, assim. Espero que no próximo semestre esteja ainda presente. Acho que só complementando uma parte da questão, Laura, quando você pergunta como que essas ideias surgiram, né? Por que elas surgiram agora, não antes? Bom, são questões de pura retórica por aí, né? Mas eu acho que se eu pudesse dizer algum porquê, é porque a gente tem esse ambiente para poder dialogar absurdos às vezes. Muitas vezes eu falei coisas absurdas que a Eli estava lá muito tempo e falava, não, João, peraí, mas na prática acontece dessa forma. Entende? Aí ia podando, mas a ideia daquilo estava proposta, existia um ambiente para se dialogar essas utopias, essas ideias que às vezes são realmente absurdas na prática. Então, eu deixo claro que explicito que o grupo de estudo tem muita importância nisso também, pelo menos para a minha trajetória.
de poder falar coisas num ambiente livre, num ambiente agradável, onde o pessoal vai discutindo e lapidando aquelas ideias, onde nada é descartado de primeira. Então, de fato, assim, lá dentro a gente conseguiu fazer eu imagino e falo por mim, esse acolhimento. E acho que essa é uma razão importante do porquê agora e não antes. Talvez pouco tempo, muito tempo na prática, muitas ações do sábado, muitas coisas para fazer, tiravam esse momento de reflexão, que hoje está disponível. Então, acho que isso pode ser porque... Mas, de novo, é um trabalho de retórica. Pode ser porque a Mayara deu insights incríveis esse semestre. Pode ser uma série de coisas. Eu acho que isso que o João falou tem uma questão importante, que eu não sei se vai fugir muito da pergunta, mas eu acho que é interessante, que é assim, o ser humano, a gente tem uma coisa que chama elaboração, né? Que é a gente pegar várias coisas que a gente está sentindo na nossa cabeça, traduzir em palavras e trazer para o real, né? Então, trazer para cá. Então, isso que o João fala de ter esse espaço de discussão é algo muito importante, porque é a partir daí que a gente começa a entender o quanto que isso vai se grudando na realidade, é exatamente isso. Então, esse espaço ele é necessário para a gente conseguir ler, entender, transformar o que está aqui, trazer para o real, discutir, volta, vai, volta. E esse processo é muito interessante porque vai orientando um pouco mais as ações, entende? Vai orientando assim, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que por isso que o espaço do grupo de estudos é interessante também. Então, isso que o João traz de ter um espaço aberto para pensar as coisas mais absurdas e mais utópicas, e aí depois de pensar tudo isso, então depois de descer para o real e ver o quanto que a gente consegue colar, é muito legal. Estava pensando primeiro se todos vocês continuam no CREA semestre que vem, e se continuam no grupo de estudos. Acho que essa é uma primeira pergunta, e que isso diria muito sobre as reflexões que isso tem trazido para vocês enquanto pessoas também, não só enquanto voluntários, né? Eu acho que são aspectos distintos, independente de como que a gente age dentro do projeto e em relação ao que a gente acredita. E talvez seja uma pergunta muito aberta, mas a gente alguém começa e daí a gente vai dando uma lapidada, e daí em relação a essa pergunta eu acho que seria interessante ouvir todos vocês, e não um ou outro, se vocês concordarem. Então vou eu antes que eu esqueça. Pretendo continuar no CREA? Sim, com certeza. Pretendo continuar no grupo de estudos? Sim, com certeza, principalmente porque a leitura do próximo semestre vai ser uma leitura incrível, é um livro que eu já queria ler, uma autora que vou deixar depois para fazer o jabá completo, mas é uma autora bem interessante que eu já gosto, que é a Bell Hooks. E eu estou muito animada para participar desde o começo, né? Porque eu peguei do meio para o final a solavancos. Então, eu estou bem animada para... Eu já soltei a autora. O próximo vai soltar o nome, entendeu? A gente vai por partes. E eu estou bem animada para participar desde o começo, então, de um jeito formal, né? Acredito que é uma trajetória, uma constância minha no CREA começar pelas beiradas, né? Então, eu comecei escondida, aí eu comecei o grupo de estudos do meio para o final, então, eu acho que esse é um processo meu no CREA, de não começar formalmente as coisas, assim, pelos cantos. Mas estou bem animada para o semestre que vem começar de um jeito formal, com uma leitura bem interessante para mim. Acho que é isso. Me anima a perspectiva, completando o jabá, que a gente vai ler Ensinando a Transgredir, que é um livro que se torna cada vez mais necessário. Vou continuar e continuo muito na perspectiva de que o espaço do grupo de estudos é um espaço onde a gente tem transgredido certas coisas e isso faz muito bem. Eu acho que a minha ideia é que ele seja cada vez mais populoso e cada vez mais ativo e presente nas discussões do CREA e com mais voluntários novos. Enfim, quanto mais diverso ele for, melhor. Eu acho super importante ressaltar
a gente é composto majoritariamente por voluntários do CREA+, e tal, mas a gente tem um ex-voluntário do CREA+, que participa ativamente das discussões e que só não pôde estar aqui hoje na gravação. A gente teve uma pessoa que nunca nem foi do CREA+, mas que participou boa parte desse semestre. Então, assim, é realmente um espaço de troca onde o CREA+ é o tema central, mas é isso, o CREA+ é um tema central, não é um pré-requisito, não é um determinista da nossa discussão. Então, realmente, continuo muito por isso, assim, muito por essa perspectiva. Continuo, porque é muito legal, porque eu me divirto, porque eu aprendo, porque eu dialogo, porque faz minha segunda-feira mais alegre. E continuo no CREA, óbvio, porque só saio se alguma coisa grave acontecer, se eu não puder, se eu estiver geograficamente muito distante, se de outra maneira, o único prejuízo que eu tenho é que eu perco às vezes o treino de Fórmula 1 de sábado de manhã e eu tenho que ver a reprise, então é muito, muito baixo é muito mais legal ir lá, é muito mais legal participar, então com certeza vou continuar, me motiva muito, me deixa muito contente, e é isso. Vem fazer parte, galera. Eu também vou continuar, pelo menos o semestre remoto que continuar, porque quando virar presencial aí complica um pouquinho. Eu vou continuar no grupo de estudos, principalmente agora com a Bell Hooks, que é maravilhoso, o livro é maravilhoso. Quem não puder participar do grupo de estudo, leia o livro a si mesmo. Ela é muito maravilhosa, esse livro é o primeiro de vários dela, então é muito bom. Isso. Bom, eu também vou continuar, né? Bom, eu tô animada também com esse livro que a gente vai estar lendo. Assim, eu tô animada, na verdade, por ter ouvido falar tanto da autora, porque acho que já desde o primeiro semestre, acho que a Júlia já tinha comentado e sempre falou com tanta empolgação. Então, tô com expectativa alta também. E para finalizar, na descrição você encontra a referência dos livros e textos mencionados pelos nossos entrevistados. Muito obrigada, Ju, Eli, Du, João e Maiara, por participarem desse episódio do Pode CREA com o Grupo de Estudos. Até a próxima! Apresentação: Dandara Medeiros. Edição: Daniela Blanco e Felipe Araújo. Arte: Felipe Araújo. Produção: Dandara Medeiros, Daniela Blanco, Felipe Araújo e Luara Arabi. Este é um podcast do CREA Mais Brasil.